Fala, meu querido e minha querida, tudo belezinha? Aula de hoje, operações de entrada e saída, na verdade só saída de dados por enquanto. Na aula anterior, mostrei para ti como debugar um programa aqui pelo Dev C++. Talvez nesse momento você não queira fazer todo aquele procedimento. Então, por enquanto, a gente vai continuar abrindo o arquivo fonte isoladinho sem ter que criar um projeto todo. Mas no futuro, quando os programas começarem a ficar mais complexos, aí talvez vai valer a pena a gente dar uma debugadinha ou outra. Legal? Então, na aula passada vimos o debug, na aula de agora a gente fala sobre o printf. A gente vai falar sobre os especificadores de formato e as sequências de escape. Você talvez não saiba o que é isso ainda, mas o printf a gente já viu que é aquela funçãozinha que mostra o conteúdo que eu colocar para ser impresso literalmente na tela. Beleza? Olha só, aqui no nosso slide eu tenho a sintaxe do comando. Então, lembra que eu falei para você que a sintaxe é a regra? Então, daqui em diante, quando a gente for falar de novos comandos, novas operações, eu vou sempre deixar a sintaxe generalista dela para vocês verem aqui. Olha só, printf é uma palavra que sempre vai ter que ser escrita quando a gente for invocar a função printf. Os parênteses e o ponto e vírgula também. O que muda é o que está em parênteses angulares aqui. Então eu vou substituir tudo isso aqui pelo texto que eu quero imprimir na tela. A gente ainda vai aprender, daqui a alguns vídeos, sobre variáveis. Mas eu já adianto, em alguns momentos o programa, alguns momentos não, na maioria dos programas, você vai ter que gravar informações na memória da máquina. E isso é feito através de variáveis. Fica tranquilo, fica tranquila. Você, por enquanto, não precisa entender direito o que é variável. Eu só quero te mostrar aqui, eu posso imprimir texto literalmente. Então, por exemplo, quando a gente escreveu lá Hello World, aquilo lá foi impresso literalmente na tela. Quando a gente escreveu lá mensagem 1, mensagem 2, blá blá blá, aquilo foi impresso literalmente na tela. Ou seja, tudo que vai dentro de aspas duplas é o texto que eu quero imprimir propriamente dito. Agora, eu posso também imprimir o conteúdo de variáveis. Por isso eu coloquei na sintaxe aqui que eu tenho texto e eu tenho também tantas variáveis quanto for necessário. Variável 1, variável 2, variável 3, blá blá blá, até a variável enésima lá. Enfim, eu posso ter, portanto, um argumento, que é o texto. Eu posso não ter argumento nenhum, variável nenhum, na verdade. Eu posso imprimir só texto literal. Eu posso imprimir conteúdo de nenhuma variável, portanto. Eu posso imprimir o conteúdo de uma única variável. Posso imprimir o conteúdo de N variáveis. Fique tranquilo, fique tranquila. Conforme a gente for praticando, você vai entender do que eu estou falando com relação a conteúdo de variáveis. Por enquanto, a gente vai imprimir texto literalmente na tela. E vai formatar o jeito que esse texto deve ser impresso. Aí, olha só, quando eu quero imprimir na tela um conteúdo que é diferente de um texto literal, eu vou usar os tais dos especificadores de formato. Já a gente vai entender. Mas olha só, quando eu quero imprimir números inteiros em base decimal, eu uso o D ou o I, %D ou %I. Se eu quiser trabalhar com números, mostrar na tela números em base hexadecimal, %X maiúsculo aqui. Se eu quiser números em ponto flutuante, ou seja, números com casas decimais, números reais que podem ter casas depois da vírgula, eu uso %F. Se eu quiser imprimir um número em notação científica, se você não lembra o que é notação científica, resgate o conteúdo que você aprendeu lá no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, beleza? Mas dá uma googladinha aí que você vai entender o que é notação científica. Geralmente também é número real, número com casas decimais, beleza? Se eu quero imprimir um caractere do tipo texto, letra mesmo, em vez de ser número, letra, alfabética e etc., texto, eu uso %C. Para imprimir uma única letra, %C. Se eu quiser imprimir toda uma palavra ou uma sequência de letras, eu vou usar, então, para imprimir a sequência de caracteres alfanuméricos, o %S, beleza? E se eu quiser formatar quantos dígitos serão impressos após a vírgula, no caso de um %F da vida, eu vou usar ponto e o número de casas que eu quero que apareçam depois da vírgula. Estou explicando isso aqui nesse momento. Está abstrato para você porque você ainda não viu exemplos. Depois de ver os exemplos, tente voltar nesse slide aqui e comparar com os exemplos que a gente viu para que você entenda de fato o que essa tabela aqui representa. Tá?
Dando sequência, antes de ir para os exemplos, vamos falar aqui das sequências de escape dentro do printf. Então, a gente já usou aqui o /n. O que o /n faz? Quando a máquina encontra um /n dentro de um printf, ela pula de linha, imprime a mensagem que vinha até imediatamente antes do /n e depois ela quebra de linha. Mas dá para fazer várias outras coisas, olha só. Dá para colocar um /a para aparecer um bip sonoro na máquina. Eu consigo colocar o /b para que ele volte um backspace, que ele dê um tab invertido, né, um backspace. Eu tenho o /t, que ele pula um tab, né, ele tabula horizontalmente para frente, tá? Conforme você vai praticando, você vai entendendo como que isso se comporta em tempo de execução. O /r retorna ao início da linha que acabou de ser impressa. O /0 é muito importante, porque ele delimita que ali acabou uma sequência de caracteres, acabou uma frase, ou acabou um nome, ou acabou um texto qualquer. Ali é o caractere nulo, o caractere que representa a letra nula, ok? Tem a tabulação vertical também, o /v, ao invés de pular uma linha na horizontal, ele pula uma grande linha, um grande espaçamento na vertical. Beleza? Olha só, tem mais aqui, ó. Se eu quiser imprimir o caractere barra, já que todos os escapes vêm com uma barra antes, se eu tentar imprimir uma barra só usando uma barrinha única no texto, ele não imprime nada. Então, para eu colocar uma barra sendo impressa literalmente na tela para o usuário ver a barra invertida sendo aparecendo de fato lá no prompt de comandos, na telinha preta, eu preciso colocar duas barras. Esse caractere aqui de aspas simples, ele também é um caractere especial, por isso eu tenho que colocar uma barra antes dele. Se eu quiser imprimir, portanto, também as aspas duplas, eu tenho que colocar uma barrinha antes. E assim sucessivamente. Tá? Aqui nós temos também, ó, se eu quiser imprimir um caractere relacionado à tabela ASCII, ok? Eu tenho que pegar o código dela e colocar na barra. Então, /123 está relacionado ao caractere de código 123 na base octal da tabela ASCII. Você vai ver que a tabela ASCII, a tabela de caracteres, ela tem o código em binário, o código em decimal, em octal e em hexadecimal, para um mesmo caractere. Às vezes, o caractere que você quer imprimir não está no seu teclado. Então, o que você coloca lá no printf? Você coloca o barra e o código em ASCII dele. Pode ser feito em octal, colocando diretamente o número. Então, não precisa ser o código 123, pode ser o código 000, 001, 002, 003. 123 aqui é um exemplo para que você substitua pelo código relacionado ao caractere que você quer imprimir. E isso em octal. Se você quiser usar o código em hexadecimal, você coloca um X antes, barra, X maiúsculo, e aí o código do caractere. Então, se eu quiser imprimir o caractere de código 12 em hexadecimal, eu coloco aqui. Se eu quiser colocar o caractere de código A1, eu coloco aqui, XA1. Se eu quiser o código 03, X03. E aí a tabela ASCII vai buscar o caractere relacionado àquele código, vai imprimir literalmente aquele caractere na tela. Não vai ser impresso barra X123 aqui. Vai ser impresso o caractere que você quiser. E para imprimir o %, eu tenho que usar 2% também. Nosso exemplo aqui é o seguinte. Eu tenho um monte de mensagens aqui, ó. Eu tenho um printf. Oi, tudo bem? Tenho 6 anos e programo, 6 anos de idade. Imagina uma criança programando em 6 anos de idade. Está começando a rolar isso. No futuro, teremos programadores muito mais avançados, graças ao bom senhor, porque a piazadinha, a molecadinha, já está começando a programar nas escolinhas. Isso é excelente. Mas isso não tem nada a ver com o nosso código, é só um exemplo, tá? Então, na linha 5 aqui, ó, eu vou imprimir essa mensagem na tela. Na linha 7, 8, 9, 10 e 11, tem outras mensagens aqui, olha só. Na linha 7, eu quero imprimir um valor inteiro. Repare que eu tenho um /n para quebrar de linha. Mas antes do /n eu tenho um %d. Então esse aqui é o especificador de formato para números inteiros em base decimal. Isso está lá na tabelinha que eu mostrei para vocês nos slides ali agora há pouco. Então o que ele vai fazer? Lembra que a sintaxe do printf era o texto, e aí era V1, V2 até Vn? Olha só, está aqui o texto, está aqui no caso V1. Nesse caso eu estou imprimindo só um valor aqui depois da vírgula. O que vai acontecer no frigir dos ovos? Esse %d vai ser substituído pelo 10. Beleza? Estou formatando a impressão desse texto aqui para que esse %d seja substituído pelo 10. Na linha 8, ó, o %f é para números com vírgula. Então eu vou imprimir. O valor real que eu estou querendo imprimir aqui, ó, é 3.14159265.
vai ser substituído esse %f por esse valor que vem depois da vírgula. Ó, depois, valor real com apenas 2 casas. Ó, com 2 casas, lembra que eu falei que tinha um ponto alguma coisa? Então, se eu quiser imprimir um número com só 2 casas depois da vírgula, eu uso %.2f. No caso anterior aqui, ele vai imprimir tudo que ele conseguir depois da vírgula. Aqui não, no caso posterior da linha 9, ele vai imprimir só os 2 caracteres que vêm depois da vírgula. Eu falo vírgula porque aqui no Brasil nós usamos vírgula, mas na linguagem C, números com casas decimais são separados por ponto. Cuidado com isso. Olha só, imprimindo um dado de texto, um caractere isolado. Se eu quero imprimir a letra A, eu tenho que usar %e nesse caso aqui, ó. Vou imprimir literalmente o caractere A na tela. Como eu estou imprimindo um único caractere, eu tenho que cercar ele por aspas simples. Então, quando você vê alguma coisa que está cercada de aspas simples em linguagem C, aquilo ali é um dado texto de um único caractere. Isso é importante, você vai lembrar disso no futuro. Dados de texto, só que agora toda uma palavra ou uma frase. Olha só, perceba que tudo que tem aspas duplas é considerado texto em linguagem C. Ó. Tudo que tem aspas duplas aqui, ó, está cercado de aspas duplas, é texto, é string. A gente vai ver isso no futuro. Vou substituir, no caso da linha 11 aqui, o %s pela palavra testando. Então, olha só, o que vem depois da vírgula está relacionado ao que estava lá antes da vírgula no nosso texto. Vamos testar isso aqui? Vamos lá. Então, compilando, executando. Olha só. O que está acontecendo aqui? Ó? Quando a linha 5 foi executada, ele imprimiu: oi, tudo bem? Tem 6 anos de programa. Depois ele foi para a linha 7. Na linha 7 ele imprimiu, ó, valor inteiro, %d, 10. Então olha o que acontece na realidade, na hora de executar. O %d vira 10. Quer dizer, o valor que veio depois da vírgula está relacionado ao especificador de formato que nós colocamos nas aspas duplas aqui. Depois, ó, valor real, %f. Olha só, eu tinha 3.14159265. Ele conseguiu imprimir só até o 92, mas ele arredondou para cima aqui, porque eu tenho um 6 depois do 2. Então, arredondando o 6 para cima, ele joga o 2 para o valor 3. Então, olha só, ele imprimiu um dado, um número com casas decimais. E assim sucessivamente, ó, vamos lá. Ó, na linha 10, aqui, ó, perdão, na linha 9. Na linha 9, ele imprimiu valor real com apenas 2 casas. Ó, eu até tinha um valor lá que tinha muito mais do que 2 casas, mas ele formatou para que aparecesse só 2. Imprimindo dado de texto. Olha só, na linha 10, o %c virou A. Não é isso? Ó? Olha aqui. E o testando apareceu no lugar do %s na nossa linha de código 11. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Nesse momento, falamos aqui sobre entrada e saída, mais especificamente sobre saída de dados. A gente falou do printf, mostramos os especificadores de formato e também os caracteres e as sequências de escape. Belezinha? Na próxima aula, no próximo vídeo, falaremos aqui de novo ainda de entrada e saída, agora entrada de dados com a função scanf, para permitir, na verdade, para deixar que o usuário ele digite dados de texto via teclado e preencha informações na memória para nós. E aí a gente vai começar a ter programas mais robustos. Legal? Veremos também os especificadores de formato para o scanf e aí a gente vai ver alguns exemplos. A gente se encontra na próxima aula.